Bom dia! Nós iremos falar sobre a crise econômica de 2008. A crise financeira de 2008 foi a maior da história do capitalismo desde a Depressão de 1929. Começou nos Estados Unidos após os estímulos de consumos criados pelo governo. Depois do estouro da bolha da internet, o Banco Central americano, Fed, começou a abaixar as taxas de juros para aumentar a quantidade de crédito e, assim, estimular a economia. Mas ocorreu que a economia se aqueceu acima do esperado, sobretudo no mercado de imóveis. Com as facilidades de aquisição com financiamentos, empréstimos sem avalistas ou garantias rigorosas, fez com que milhões de pessoas comprassem imóveis, desde pessoas com créditos ruins, chamados subprimes, até mesmo pessoas que compravam como forma de investimento, comprando barato e contando com sua valorização futura. Para isso, fizeram elevados empréstimos junto aos bancos e deram como garantia a hipoteca de suas casas. Com a alta procura no mercado imobiliário, houve uma sobrevalorização nos preços. E os clientes mais fracos, os subprimes, foram os primeiros a deixarem de pagar. Os bancos, com receio de não receberem o pagamento das hipotecas, as venderam para os grupos de investidores que assumiram os riscos. O governo dos Estados Unidos decidiu, então, fechar as torneiras de crédito no país. Para controlar a inflação, as taxas de juros foram aumentadas e, a partir daí, as vendas de imóveis caíram, o que levou à desvalorização e, por consequência, do título das hipotecas. Desse modo, a inadimplência dos indivíduos que não podiam pagar suas casas se espalhou pela cadeia de crédito com o efeito dominó, arrastando grandes instituições que dependiam desse capital. Tudo começou em um momento favorável da economia americana. A taxa de juros era baixa e os créditos eram fartos. Isso resultou em uma grande valorização nos imóveis. Assim, os americanos sentiram-se encorajados a refinanciar suas hipotecas, ganhando uma diferença em dinheiro. Para captar grana, os bancos criavam uma espécie de nota promissória, garantida por essas hipotecas, e as usavam para negociar entre si e com investidores. Era quase como um vale, onde quem paga é o cidadão americano, aquele que refinanciou sua dívida. O início do problema foi quando esses valores inundaram o sistema financeiro americano. Muitos bancos tinham muito disso, só esperando o pagamento. O que no momento valia dinheiro transformou-se em problema. As taxas de juro aumentaram e aquele pessoal todo que deveria pagar os vales acabou não pagando. Assim, esses títulos perderam valor, atingindo em cheio quem os detinha, os bancos. Além das dificuldades financeiras, criou-se uma grave crise de confiança e as instituições americanas, temendo novos calotes, passaram a não emprestar mais dinheiro. Foi aí que a coisa ficou preta mesmo. You are a firm proponent of laissez-faire in economy. Yes. We have a vast deregulation of the financial system in the 90s and the 2000s, as a matter of fact. In 2008, there was an enormous crisis because there was no control of the securities that were backed by mortgages and so on and so forth. If I might interrupt you, that was caused by government, by Fannie Mae and Freddie Mac and all these agencies, and government regulations in our countries that force banks to make loans to people that they otherwise would not have made loans to. It was the so-called Community Reinvestment Act to enable more poor people to be homeowners. They forced banks to make loans to people that the banks would not have voluntarily made loans to, and that's a large portion of the so-called subprime crisis in our country. But it was not an obligation, it was an option. Oh, no. They told the bank, if you're a banker, they said, look, if you want to open another branch, if you want to get permission to open another branch in the bank, you have to show us that you've made loans to poorer people or black people or minorities. You have to prove to us that you have made loans. And it was kind of blackmailing the banks. And the banks were willing to take that kind of risk because they knew that the government would bail them out. You believe that the crisis in 2008 was not caused by deregulation? It was caused by government.
O ápice da crise foi a falência do banco de investimentos Lehman Brothers, em setembro de 2008, após a recusa do Fed em socorrer essa instituição. Essa atitude teve grande impacto na confiança dos mercados financeiros, que acreditavam que todas as instituições financeiras afetadas pelo estouro da bolha especulativa fossem socorridas. O rompimento dessa confiança produziu pânico entre as instituições financeiras, o que resultou num aumento significativo da sua preferência pela liquidez. No último trimestre de 2008, a produção industrial dos países desenvolvidos sofreu uma redução bastante significativa. Baixa da produtividade, queda de PIB, diminuição no consumo e desemprego os afetaram. Em vista disso, o Fed reduziu a taxa de juros de curto prazo para 0%, para proporcionar liquidez para o mercado financeiro nos Estados Unidos. Os países em desenvolvimento, como Brasil, China, Índia, África do Sul, entre outros, tiveram um desempenho muito superior ao dos países desenvolvidos durante a crise. Em suma, a crise de 2008 não foi apenas resultado da desregulação financeira e político-monetária frouxa. Existe uma coisa mais fundamental, o padrão de capitalismo adotado nos Estados Unidos no final de 1970, o chamado capitalismo neoliberal. Um sistema que implica em uma enorme desigualdade social, reduzindo o poder dos estados sociais e o fortalecimento dos grupos privados.